Frente, vamos falar sobre a França. O Macron hoje voltou a falar sobre as questões relacionadas ao país, diz que vai nomear um premier nos próximos dias, descartou renúncia. Ele diz que o mandato que vocês me confiaram, falando aos franceses, né, democraticamente é de 5 anos e o cumprirei integralmente até o final, em 2027. Falou num discurso transmitido pela televisão. Durante a fala, ele disse que a extrema-direita e a extrema-esquerda se uniram para provocar a queda de Barnier e semear a desordem. Bom, Couto, tá aí, o Macron está no centro de uma confusão, ele tentou colocar ali um primeiro-ministro, né, um negócio meio esquisito que não deu muito certo, compor, e o Jamil Chad está conosco também para nos ajudar a entender esse contexto internacional. Conta, Jamil, e essa agora, esse pepino que está na mão do Emmanuel Macron? Boa tarde para você. Diego, boa tarde, Thales, boa tarde, Couto. Eu quero dizer que só tem uma pessoa aqui que está vestida de gala, né? E, claro, é o Couto, né? Que está com São Paulino, eu vi ali o São Paulo. Obviamente. Desculpa, Thales, não é a gravata, o gala aqui que eu estou citando é, obviamente, as cores aqui do time do Couto, que é meu time também, enfim. Perdão, Thales. Eu não tinha visto o escudo, eu pensei que ele estava de flamenguista, preto e vermelho. Ali, ó. Agora, ele fiquei está decepcionado. Abre a imagem do Couto aí para a gente ver o escudo do São Paulo Futebol Clube. Ricardo Couto, tricolor paulista. Aí, ó, São Paulino, nosso Ricardo Couto. Cadê o escudo, Couto? Mostra aí para a galera ver seu... Aí, garoto. São Paulo Futebol Clube. Dito isso, meu amigo São Paulino Jamil Chad. O Jamil Chad está com o uniforme do Palmeiras, eu acho. Ele está palmeirense. Ou eu estou enganando? Acho que ele virou a casaca. Ô, Jamil. Olha, é verdade que existe aí uma tentativa dos palmeirenses convencer aos São Paulinos a vencer contra o Botafogo para apelar o campeonato, mas enfim, não vamos deixar, vamos voltar para o Macron, né, Diego? Vamos voltar. E o Macron, e esse pepino aí com a queda do primeiro-ministro e substituição, ele dizendo que vai até o fim, né, Jamil? Agora, o que ele foi uma locução em rede nacional, até acompanhei, apesar de estar aqui em Nova York, acompanhei, e claro, um momento de extrema tensão na Europa inteira, não é só na França. Vamos só colocar aqui uma tentativa de a gente entender a dimensão disso. A França, com um governo, no caso, o primeiro-ministro, que cai, Macron, que é obrigado a buscar um novo primeiro-ministro, ele indicou nessa locução que ele está procurando justamente um novo ministro, que ele vai nomear nos próximos dias, dizendo que não vai renunciar, não vai antecipar a eleição presidencial, porque, claro, segundo ele, e ele não está errado nisso, o que existe é uma tentativa da extrema-direita, principalmente da extrema-direita, de forçar uma crise política tão grande que Macron teria de antecipar a própria eleição presidencial. E aí, claro, a extrema-direita acredita que poderia vencer essa eleição presidencial. Caso contrário, a eleição presidencial acontece só em 2027. E aí, claro, até lá ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, principalmente com o impacto que Donald Trump pode ter no mundo. Então, claro, a extrema-direita tentando avançar isso tudo. Ele hoje deixou muito claro que não vai renunciar. Agora, o que ele indicou é que ele vai escolher um novo primeiro-ministro dentro do pacote dele mesmo. Por que isso é problemático? Porque na eleição legislativa, que ele mesmo convocou, quem venceu foi a Aliança de Esquerda, né? E aí, claro, existia uma grande perspectiva de que, claro, o primeiro-ministro fosse justamente desse grupo de esquerda, retomando na França uma ideia da coabitação. O que é coabitação? Quando o presidente é de um partido e o primeiro-ministro é de outro partido. Isso já aconteceu no passado. O Jacques Chirac, por exemplo, e o Partido Socialista tiveram basicamente de dividir esse espaço e foi chamado de coabitação. Em outros momentos da história francesa, isso também aconteceu quando Jacques Chirac era primeiro-ministro, Jacques Chirac de direita, e o Mitterrand, presidente de esquerda. Enfim, isso tudo já aconteceu. Macron não abre mão de ter o seu próprio primeiro-ministro e paga um preço caríssimo e coloca a França numa incerteza política. O problema, Diego, é que não é só a França que vive essa incerteza política. Do outro lado da fronteira, na Alemanha, também o governo alemão numa profunda crise, uma crise que provavelmente vai levar a uma queda do primeiro-ministro, aí sim, o socialista, no caso, Olaf Scholz. Os dois maiores países da Europa, as duas maiores economias da Europa, sem, basicamente, hoje,
uma certeza de governo, uma direção clara. Isso é o retrato de uma Europa também absolutamente perdida no mundo hoje.